Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. As crianças costumam misturar fantasia com realidade e chegam a contar algumas mentiras. Pais e mães ficam com dúvidas nessas horas sobre como lidar com as pequenas mentiras infantis. Até que ponto é apenas algo da idade e quando é necessário se preocupar? Como explicar para as crianças o que é a mentira e que isso não é certo? Cada fase da vida dos nossos filhos nos mostra que sempre temos o que aprender. Nossas convidadas são a psicóloga Rafaela Cavegian e a Ana Cardoso, que tem a Anitta, de 13 anos, e a Aurora, de 5. Elas já tiveram essa fase? Sem dúvida. A mais velha, eu acho que quando ela conta alguma mentira, ela olha e já ri. E, né, enfim, ela tem 13 anos, então já tem uma compreensão maior. A pequena de 5 anos, ela conta e vê se a gente vai cair na história dela, né? Assim, ela joga a isca e vê se a gente vai morder. E ainda ela mistura fantasia com realidade ou ela já passou dessa fase? Eu não sei se quando ela conta uma história, ela está contando uma história porque ela acha legal ou se porque ela quer que eu acredite na história, né? E eu tomo muito cuidado para, de repente, não atropelar e falar, não, peraí, isso não é verdade. Porque é gostoso fantasiar, né? É importante também nessa fase deixar a criança usar a imaginação. Com certeza, acho que a fantasia faz parte, né, do desenvolvimento da criança, a imaginação. É importante que a gente estimule isso, né? E eu acho que a criança vai colocando assim na versão da história dela um monte de elementos da imaginação dela, isso faz parte. E aí a gente tentar entender quando que isso virou uma mentira e é importante que a gente diga da importância da honestidade, enfim, acho que vai de cada contexto. E como é que faz, então, para diferenciar o que é uma fantasia, né, algo que é comum e natural, do que é uma mentira, por exemplo? E daí como é que você lida com a mentira de acordo com a idade da criança? Acho que isso que elas comentaram, né, que é muito importante a gente entender a idade da criança, né? Então, quando a criança tem 3 anos, ela vai misturar mesmo, isso é natural. A gente pode talvez nem dizer que é uma mentira, né? Ela está criando uma versão da história. Mas aí a gente poder ajudar ela sem julgar essa mentira e por que será que ela não está conseguindo dizer a verdade naquela situação, né? O que sentimento está por trás, enfim, tentar entender um pouquinho o por trás disso. E a partir de que idade que, assim, a gente já pode detectar que é uma mentira que não é legal? Quer dizer, de vez em quando vão contar uma mentira ou não, mas como é que você pontua isso? Acho que a partir dos 2 anos a criança já começa a fazer umas mentiras pequenas, assim. Então diz que lavou a mão quando não lavou, enfim. Aí depois ela vai começando a mentir para proteger um amigo, para, enfim, se safar de uma história. E aí a gente começa a entender por que ela está fazendo uso dessa mentira, né? E ajudar ela a contar a verdade. Então, acho que a partir dos 4, 5 anos isso já começa a ficar um pouco mais evidente, assim. Ana, você lida com a mentira de forma diferente com as suas filhas? Porque elas têm idades bastante diferentes, né? Lido. Ela já aprendeu, né, que não pode mentir, assim. Eu não lembro de nenhuma situação recente que ela tenha mentido. Mas a mais nova, esses dias, me entregou uma peça. Porque a gente estava numa loja de departamento e ela cismou que queria um relógio. Eu falei, mas você tem 5 anos, para que você quer um relógio? Ela, eu quero um relógio. E aí foi lá falar com uma vendedora e o relógio custava R$70 e ela tinha R$20 da fada do dente no bolsinho. E aí eu expliquei que ela não tinha como comprar e que eu não daria o relógio. Lá pelas tantas eu fiquei cansada e fui para o carro com a minha filha mais velha e meu marido ficou na loja com a menor. Quando ele chegou no caixa, ela tinha colocado o relógio no meio das compras e ele quase pagou o relógio. E ele falou, Aurora, da onde é esse relógio? E ela falou, a mamãe deixou. A mãe é importante pontuar, o pai é importante dizer que isso não é correto? Sim, claro, né? Acho que aí a gente tentar entender a vontade dela por trás, então ela estava com muita vontade desse relógio, e como é que a gente ajuda a lidar com isso de, bom, não dá para comprar, e sem julgar, né? Ah, então você foi mentirosa, ou culpabilizar a criança, né? Ajudar ela a dizer a verdade nessa situação. E a partir de que idade a criança já consegue entender as consequências de uma mentira também? É um pouquinho mais velha, né? Acho que como eu estava falando, assim, com 2 anos começam as pequenas mentiras, mas a gente tem que entender isso em cada situação. Acho que com 5, 6, mais para frente, acho que isso vai variar um pouquinho.
E a gente sempre tentar explicar para ela o valor da honestidade, mas para a gente mesmo, né? A gente conta mentiras corriqueiras como adultos, né? Então a gente vai mostrando que talvez às vezes a honestidade nem sempre é o melhor caminho. Então como é que a gente Nossa, mas é difícil isso, né? O importante é estar presente no dia a dia e ir pontuando aí a criança que ela está aprendendo também, né? O Momento Papo de Mãe continua daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Hoje estamos falando aqui sobre fantasias e as mentiras que as crianças contam. Dá pra gente dizer que tem mentiras e mentiras? Quer dizer, tem mentira que até tudo bem, às vezes a gente até fala que tem uma mentira que é necessária. Por exemplo, você não... Para você agradar alguém, às vezes você pode falar alguma coisa assim, e tem mentiras que são mais graves. Tem como explicar isso para a criança? Com certeza, né? Acho que, como eu falei um pouquinho, essa coisa do adulto também, muitas vezes, mentir, né? Então, alguém te dá um presente, você diz ali que você gostou, mas no fim das contas você troca esse presente, a criança percebe isso, né? Porque elas vão entendendo isso. E que, às vezes, é melhor não dizer a verdade, né? Então, a gente pode ir explicando um pouquinho para a criança... conforme a idade dela, quando é importante contar a verdade, né? E por que é importante a verdade naquela situação. E é importante explicar porque os pais são sempre o exemplo, né? Com certeza. Agora, tem aquelas mentiras que são bastante comuns, que todas as crianças repetem. Então, diz que já tomou banho, diz que já escovou o dente, né? Você já passou por isso, Ana? Elas costumam, lá em casa, inventar coisas para os colegas, assim. Eu acho que a criança, às vezes, idealiza, né, a profissão dos pais. Ou tem criança também que inventa que tem outro irmão, né? Daí pega o primo e sai contando para os coleguinhas como se fosse irmão. Eu tento pontuar para elas essa questão que a Rafa estava falando. Mas a minha mais velha, acho que eu fui tão realista com ela que hoje em dia eu considero ela até meio sincericida. Às vezes ela é sincera demais e depois tem que administrar isso. Então, a mais nova, eu tô deixando ela viver um pouco mais a fantasia, sem ser tão incisiva. E depois a criança acaba sofrendo, né? Porque, como dizem, mentira tem perna curta. Aí ela inventa toda uma história e depois os amiguinhos vão descobrir que é mentira. Sim, mas é natural que ela vá criando histórias, assim, com elementos da imaginação dela, né? Porque ela vai experimentando, vai testando, até assim, para ver se isso... quase que chega na realidade, né? Porque fantasia, mentira, a realidade, ela vai experimentando tudo isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa que fica ali dentro do normal, né? Só que tem criança que às vezes acaba extrapolando. Sim. Como identificar quando a mentira passa a ser um problema, quando a criança mente demais e daí realmente precisa de uma orientação diferente? Eu acho que assim, quando a mentira é usada como a única saída, assim, para a criança. Então, ela precisa mentir para evitar bronca, por exemplo. Então, ela não está conseguindo lidar com aquele desafio de outra forma. E eu acho que o papel do pai é muito importante, né? De tentar orientar essa criança para encontrar outros caminhos, ao invés de ficar julgando, enfim, criticando essa mentira, mas como é que ela pode solucionar esse desafio sem a mentira? Porque tem umas crianças, até adultos também, né? Que criam uma habilidade que conseguem mentir super bem e aí acabam mentindo o tempo todo. Aí acho que vira patológico mesmo, né? Pode acontecer com criança, da criança ser uma mentirosa compulsiva? Isso pode acontecer na infância? Eu acho que é sempre interessante a gente pensar o sentido dessa mentira, né? Em vez de a gente criar rótulos, né? Então, ela é uma mentirosa ou isso é patológico, a gente poder entender o sentido por trás daquela mentira, né? Porque, às vezes, a gente percebe que tem crianças que contam umas histórias que você chega a duvidar mesmo, né? E daí, como é que você lida? Não sei como lidar com isso. Acho que o primeiro passo é escutar, né? Eu tento escutar, prestar bastante atenção, não julgar. Mas, às vezes, é difícil não rir, né? A minha mais velha, quando era pequena, o nome dela é Anitta. E ela achava que o nome dela era Anitta Garibaldi. Eu achava que ela estava sempre brincando. Mas um dia eu fui fazer matrícula num clube de natação que ela já nadava porque ela ia com a escola. E quando eu cheguei lá para pedir o desconto de família, eu falei, olha, minha filha nada aqui, então eu tenho um desconto de família. Ela, como é o nome da sua filha? E aí eu falei, Anitta Piangers.
Ela olhou e falou assim, não, a única Anitta que tem aqui é a Anitta Garibaldi. Eu falei, opa, é essa mesmo. Mas daí acho que não era nem uma mentira, às vezes ela até acreditava. Ela acreditava, ela criou uma fantasia que o nome dela era Anitta Garibaldi. Ou pode ser até uma brincadeira, né? Até onde vai? Acho que a criança também testa um pouquinho, né? Até onde vai essa versão da história que ela criou, né? Olha, chegou o momento da participação em vídeo dos nossos telespectadores. Eu sou chata com a criação das minhas meninas. Então, eu sou daquele tipo que sento e falo, olha aqui no meu olho. Olha, mentir é feio e a mamãe não gosta. Eu prefiro que você me fale a verdade. Essa questão das mentirinhas, ela é uma fase, eu acredito, até que é natural. Mas a gente tem que saber lidar e, no caso, mostrar para eles o quão prejudicial isso é. Na verdade, a Melissa, por ser a mais velha, geralmente ela tenta dominar a situação. Então, geralmente ela é a líder, ela é aquela que acaba dominando os dois. Como pais, né, a gente tem a mania de sempre culpar o mais velho e privilegiar o mais novo. Mas a nossa mais nova também, ela também tem a sua esperteza e também já pegou essas brechinhas que ela tem as referências dos irmãos. E ela acaba, às vezes, também entrando na onda e a gente tenta ser justo com os três. Mais uma vez entra a questão aí dos irmãos. O que eu acho que acontece também é que o filho sabe que pode agir de certa forma com os pais e aí age diferente com os irmãos, né? Às vezes, mentir para os irmãos pode ser mais fácil. Acontece isso com as suas filhas? Como a diferença de idade delas é grande, a mais velha muitas vezes assume meio uma postura de mãe da pequena e fica controlando. Ela é mais dura com a pequena na sua inventividade, nas suas mentirinhas do que eu. E tem uma coisa interessante assim do desenvolvimento, porque a criança precisa entender que o que ela pensa e o outro pensa podem ser coisas diferentes. E a criança pequena ainda não percebeu isso ainda, né? Então, a mais velha já sacou que se ela falar uma história, uma versão da história para um e uma versão da história para outro é possível, mas o pequeno ainda não, né? Eu quero agradecer vocês por terem vindo, muito gostosa a nossa conversa. Obrigada a vocês. Obrigada, Rafaela. Você quer divulgar algum site, algum canal? Sim, eu trabalho no canal Bloom, é um canal de orientação parental, né? Porque a gente acredita que ser mãe a gente tem que aprender, né? Ninguém nasce sabendo. Então, o site é www.canalbloom.com, mães e pais, né? Legal, obrigada. E a Ana é autora, né, desses livros aqui, A Mamãe é Rock e A Mamãe é Punk, é isso? É isso. O primeiro livro é sobre infância, né? São crônicas sinceras sobre maternidade. Eu tenho como objetivo tirar um pouco de culpa das mães, né? Muito bom. Com certeza. Então, assim, são crônicas bem simples, mas que falam de situações reais, como eventualmente filhos com piolhos, ou você tá cansada demais e não quer brincar e tudo bem. E o segundo, né, como minha filha mais velha os anos foram passando e aí a pré-adolescência dela me preocupou bastante. Eu comecei a estudar sobre o assunto, conversar com outras mães e aí surgiu esse novo livro aí, A Mamãe é Punk, porque a adolescência é punk. E você tem dúvidas? Envie sua pergunta em vídeo pra gente pelo aplicativo Cultura Digital. É só baixar no seu celular. Até o próximo programa. Até lá, tchau!